Existe um homem na história da humanidade que Jesus Cristo descreveu com uma frase que ninguém mais recebeu. Jesus disse: dentre todos que já nasceram de mulher, não existiu ninguém maior que ele. Pense nisso por um segundo. Esse homem não foi um rei, não foi um general, não foi um sábio, nem um sacerdote de renome, nem um homem rico e nem um herói de guerra. Foi um homem magro, com roupas de pele de camelo, que vivia sozinho no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, e que no fim da vida teve a cabeça cortada e colocada numa bandeja, como presente de aniversário para uma menina que dançou bem numa festa. Esse homem se chamava João Batista. E se você ficar comigo nos próximos minutos, vai entender por que a vida dele importa até hoje. Não é uma história religiosa distante. É uma história sobre coragem, sobre saber seu lugar no mundo e sobre ter a grandeza de sumir da cena no momento certo. Vamos começar do início, e do início mesmo. Zacarias era um sacerdote. Isabel, a esposa dele, também vinha da família de sacerdotes. Os dois eram bons, os dois eram fiéis, os dois faziam tudo certo. Mas os dois tinham um problema que naquela época era motivo de vergonha pública. Não conseguiam ter filhos. Isabel era estéril e os anos passaram e os dois envelheceram. E a esperança, aquela esperança de segurar um filho no colo, foi murchando ano após ano, até quase não existir mais. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que um sonho seu simplesmente não vai acontecer, não importa o quanto você espere? Foi exatamente nesse ponto, quando Zacarias e Isabel já tinham praticamente desistido, que a história vira. Um dia, Zacarias estava cumprindo o seu turno no templo. Era a vez dele de entrar no lugar mais sagrado e queimar incenso diante de Deus. E foi ali sozinho que ele viu algo que ninguém esperava ver: um anjo. O anjo disse: Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel vai ter um filho e você vai chamá-lo de João. Zacarias, que era um homem religioso, que conhecia as escrituras de cor, fez a pergunta mais humana possível: como vou saber que isso é verdade? Eu sou velho, minha esposa é velha. E o anjo respondeu com algo que parece até duro: já que você duvidou, você vai ficar mudo até o dia em que isso acontecer. Zacarias saiu do templo sem conseguir falar uma palavra, durante meses. Imagina isso, meses inteiros sem poder dizer nada, só observando, só esperando, só confiando, mesmo sem conseguir colocar sua fé em palavras. E então o milagre aconteceu. Isabel engravidou. Quando o menino nasceu, os parentes e vizinhos ficaram felizes. E como era costume, todo mundo já esperava que o menino recebesse o nome do pai. Isso era tradição, isso era o esperado. Mas Isabel disse: não, o nome dele será João. As pessoas estranharam, mas ninguém na sua família se chamava João. Fizeram sinais para Zacarias perguntando qual nome ele queria dar ao filho. E Zacarias, ainda mudo, pediu uma tábua para escrever. E escreveu: o nome dele é João. Na hora que ele escreveu isso, algo aconteceu. A boca de Zacarias se abriu de novo. Depois de meses em silêncio absoluto, a primeira coisa que ele fez foi louvar a Deus. As pessoas ali ficaram admiradas e a notícia se espalhou por toda aquela região montanhosa. Um menino muito especial acabou de nascer. Elas estavam certas, muito mais do que imaginavam. João não cresceu como um menino comum. Ele cresceu, foi ficando forte no espírito e em determinado momento foi viver no deserto. Pare e pense: um filho de sacerdote, criado dentro da estrutura religiosa mais respeitada da sua época, decide ir viver sozinho, longe de tudo, no meio do nada. Por que alguém faria isso? Porque a missão dele não era continuar o sistema religioso da época, era confrontá-lo. João cresceu, se tornou adulto e começou a aparecer nas margens do Rio Jordão, pregando uma mensagem que ninguém mais tinha coragem de pregar. Arrependam-se,
mudem de vida, o reino de Deus está chegando. As pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo, multidões, e ele não facilitava a vida de ninguém. Quando líderes religiosos importantes apareciam para serem batizados só para manter as aparências, João olhava para eles e dizia sem medo: vocês são uma raça de víboras. Quem disse que vocês podem escapar do julgamento só porque descendem de Abraão? Se vocês se arrependerem de verdade, mostrem isso com atos. Pense na coragem que isso exige. Chamar as autoridades religiosas mais poderosas do país de raça de víboras na frente de todo mundo. João não estava ali para agradar, estava ali para acordar as pessoas. E ele não parava nos líderes religiosos. Para os cobradores de impostos, ele dizia: parem de cobrar mais do que deveriam. Para os soldados, ele dizia: parem de extorquir as pessoas. Pare de usar a força para tirar vantagem e se contente com o seu salário. João falava a mesma verdade para todo mundo. Não importava se era um pobre, um soldado ou um sacerdote. A régua era a mesma. E então, um dia comum, no meio da multidão que vinha se batizar, João viu alguém chegando de longe. E ao vê-lo, disse uma frase que mudaria a história: ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era Jesus. Jesus se aproximou de João e pediu para ser batizado. E aqui acontece algo que mostra o caráter de João. Ele tentou recusar. João disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Pense nisso. O homem mais respeitado espiritualmente daquela região, aquele que multidões seguiam, aquele que confrontava sacerdotes e reis sem medo, disse que não se sentia digno de batizar Jesus. Jesus respondeu que era necessário fazer aquilo para cumprir tudo o que tinha sido determinado. E João, mesmo sem entender completamente, obedeceu. No momento em que Jesus saiu da água, o céu se abriu. O Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz vinda do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. João estava ali, viu tudo, foi testemunha do momento mais importante da história da humanidade, segundo a fé cristã. E o que ele fez com isso? Ele não tentou se aproveitar do momento, não tentou virar líder do movimento de Jesus, não tentou dizer: eu fui quem revelou o Messias, eu mereço reconhecimento. Ele fez o oposto. João tinha discípulos, pessoas que o seguiam, que aprendiam com ele, que confiavam nele. Depois do batismo, 2 desses discípulos estavam com João quando Jesus passou de novo. E João, olhando para Jesus, disse aos seus próprios seguidores: vejam, o Cordeiro de Deus. E o que os 2 discípulos fizeram? Saíram de perto de João e foram atrás de Jesus. Pense bem. O próprio mestre, com suas próprias palavras, mandou embora as pessoas que o seguiam. Quantas pessoas você conhece que fariam isso? Quantos líderes, professores, influenciadores você já viu que teriam a grandeza de dizer na cara dos próprios seguidores: vão atrás dele, ele é mais importante do que eu? Mais tarde, alguns discípulos de João foram até ele, meio incomodados, e disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, o mesmo que tu montaste, agora está batizando e todo mundo está indo atrás dele. Havia ali uma pergunta escondida: você não está incomodado? Você não está perdendo espaço? E João respondeu com uma das frases mais poderosas já ditas por um ser humano: ele precisa crescer e eu preciso diminuir. Pare e sinta o peso dessa frase. Numa cultura obcecada por status, por seguidores, por relevâncias, por ser o centro das atenções, João disse sem hesitar que sua missão estava cumprida no momento em que ele se tornasse menor. Isso não é fraqueza, isso é a forma mais rara de força que existe. João não guardava sua coragem só para os líderes religiosos, ele confrontava também o poder político. Herodes Antipas, o governante da região, tinha tirado a esposa do próprio irmão, Herodias, e vivia com ela. Isso era considerado ilegal e imoral, mesmo para os padrões daquela época.
E João, que nunca escondia a verdade de ninguém, foi até Herodes e disse claramente: não é lícito que você tenha a mulher do seu irmão. Você entendeu o risco disso? João estava falando diretamente contra um homem que tinha poder de vida e morte sobre ele. Herodes nunca perdoou João por essa acusação pública. Ele queria vê-lo morto. Mas Herodes, curiosamente, tinha um certo respeito por João. Sabia que ele era um homem justo e santo. Escutava suas palavras, mesmo ficando perturbado com elas. Mas, com medo do povo, que via João como um profeta, não teve coragem de matá-lo de imediato. Em vez disso, mandou prendê-lo. E então chega o momento mais dramático dessa história. Era o aniversário de Herodes, uma grande festa, cheia de convidados importantes, autoridades, generais. A filha de Herodias entrou e dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele fez um juramento público na frente de todos os convidados. Peça o que quiser e eu darei, até metade do meu reino. A menina saiu e perguntou à mãe: o que devo pedir? E Herodias, que esperava, havia tempo por essa chance, respondeu sem hesitar: peça a cabeça de João Batista. A menina voltou correndo e disse ao rei: quero agora mesmo um prato e a cabeça de João Batista. Herodes ficou profundamente entristecido, mas por causa do juramento que tinha feito na frente de todos os convidados importantes, teve vergonha de voltar atrás e mandou executar João, ali mesmo, na prisão. Trouxeram a cabeça dele numa bandeja e entregaram à menina, que entregou à mãe. Um homem que tinha confrontado os sacerdotes, que tinha apontado o Messias para o mundo, que tinha vivido no deserto se alimentando de mel silvestre, morreu por causa da vaidade de uma festa e do medo de um rei de aparecer fraco diante de convidados. Agora pare e pense no conjunto disso tudo. João nasceu de forma milagrosa, num casal que já tinha perdido a esperança. Cresceu longe do conforto, no deserto. Pregou verdades duras, sem suavizar nada, para todo tipo de pessoa. Reconheceu Jesus antes de qualquer outra pessoa no mundo. Teve a humildade de mandar seus próprios discípulos embora para seguir alguém maior. Confrontou o rei, mesmo sabendo o risco, e morreu de forma injusta por causa da vaidade alheia. O historiador judeu Flávio Joséfo, que não era cristão, escreveu sobre João Batista nos seus registros históricos, confirmando que ele existiu e que teve enorme influência popular e que foi executado por Herodes. Isso significa que essa não é apenas uma história dentro da Bíblia, é uma história confirmada pela história. E aqui está a pergunta que fica depois de tudo isso. Você conhece muitas pessoas dispostas a diminuir para que outra cresça? Vivemos num mundo onde todo mundo quer aparecer, quer ser reconhecido, quer manter o holofote em cima de si mesmo. João fez o contrário. A grandeza dele não estava em segurar espaço, estava em saber a hora certa de sair de cena. Jesus disse que entre todos os nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Não por causa dos milagres que ele fez, porque ele não fez nenhum. Não por causa de exércitos que ele comandou, porque ele não comandou nenhum. Mas por causa de uma coisa só. Ele disse a verdade, custasse o que custasse, e teve a coragem de diminuir para que algo maior do que ele pudesse crescer. Essa é a história de João Batista. E talvez a pergunta que ela deixa para você não seja sobre religião. Seja sobre o que você está disposto a fazer quando chegar a sua vez de escolher entre aparecer ou deixar algo maior crescer através de você.